faltando gente ainda chegar. Já vai pegando aí na página 130. Aí eu vou recordar lá, os tipos de frações são própria, que é aquele que o numerador, o número de cima é menor do que o de baixo, ok? A fração imprópria é aquela que o numerador, que é o número de cima, é igual ou maior do que o de baixo, que o denominador. E na fração aparente é aquela que eu posso dividir o numerador, que é o número de cima, pelo denominador, que é o de baixo. Então, vamos lá na número 1. No quadro, marque um X na coluna que representa o tipo correto de fração. 4 nonos é própria, imprópria ou aparente? Lembrando que própria é aquela que o numerador é menor do que o denominador. Imprópria, o numerador é maior ou igual que o denominador. E na aparente quer dizer que eu posso dividir o numerador pelo denominador, ok? Então, 4 nonos é igual, ela é própria. Então, vocês vão marcar um X na própria. 3 meios. 3 meios. Aparente. Aparente não, porque 3 não divide por 2. Ela é imprópria, porque 3 é maior que 2, tá? 3 meios é imprópria. Tia, uma fração pode ser 2 tipos? Pode. É o exemplo dessa próxima aqui. 343 sétimos. Ela é imprópria, por quê? Porque o numerador é maior do que o numerador. 343 é maior. Mas ela também é aparente, porque eu consigo dividir 343, eu posso dividir por 7, tá? 343 dividido por 7 é igual a 49. Então, vocês vão marcar nela que ela é imprópria e que ela é aparente, ok? Sim. Número 2. Nos itens a seguir, escreva V nas sentenças verdadeiras e F nas falsas. Toda fração imprópria é aparente? Não. Falsa? Não é. Algumas podem ser, mas não é regra. Fração imprópria é aquela cujo numerador é menor que o denominador. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Falso. O numerador é igual ou maior que o do denominador. Fração própria é aquela cujo numerador é menor que o denominador. Verdadeiro. Verdadeiro. Número 3. Represente as frações abaixo, classificando-as como aparentes, impróprias ou próprias. Letra A. Quantas partes foram divididas cada cubo aí? 3. No caso, só é a parte que a gente está vendo de desenho, tá? Ok? Cada um dividido em 3. Somando as 3 dá quanto? 9 terços. Então, escreve aí, 9 terços. Essa fração é própria, imprópria ou aparente? Imprópria. Imprópria e aparente, porque 9 dá para dividir por 3, tá? Ela é imprópria e aparente, ok? Porque 9 divide por 3. O segundo, letra B, foi dividido em 8 partes, né? E tem 7 partes pintadas. Qual vai ser a fração?
Qual vai ser a fração, gente? Fala para mim. Eu tenho 8 partes e 7 pintadas. Qual é a fração que eu tenho? 7 oitavos. 7. Essa fração é própria, imprópria ou aparente? Própria. Própria, porque o número de cima é menor que o de baixo. Na letra C, eu tenho 2 conjuntos divididos em 4 e eu tenho 5 partes pintadas. Qual vai ser essa fração? 5 quartos. 5 quartos, por quê? Eu tenho 5 partes pintadas, mas cada um foi dividido em 4. 5 quartos é próprio, impróprio ou aparente? Próprio. Não, próprio é quando o numerador é menor. O número de cima é menor que o de baixo. Ela é imprópria. Ela é aparente? Não, porque 5 não divide por 4, tá bom? Na letra D, eu tenho 6 conjuntos. Não, eu tenho 4 conjuntos. Cada conjunto foi dividido em 6 partes. E eu tenho 21 partes pintadas. Então, vão ser 21 cestos. 21 cestos. 21 cestos é próprio, impróprio ou aparente? Imprópria. Imprópria. Ela é aparente? Não, porque eu não consigo dividir 21 por 6 e dar uma resposta exata. E a última, eu tenho um triângulo dividido em 2 partes e uma parte pintada. Qual vai ser essa fração? 1/2. 1/2. 1/2 é próprio, impróprio ou aparente? Própria. 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 Agora nós vamos fazer a página 132. Página 132. Podemos? Complete as frases. Letra A. Frações impróprias podem ser transformadas em... Vocês vão completar. Frações mistas. Frações impróprias podem ser transformadas em frações mistas. B. O número formado por uma parte inteira e uma parte fracionária é chamado de número misto. Número misto. Letra C. Pode falar. Qual que é a letra A? Frações mistas. Frações impróprias podem ser transformadas em frações mistas. A B. O número formado por uma parte inteira e uma fracionária é chamada número misto. Ok? Letra C. A fração imprópria, 61 sétimos, pode ser representada por um número misto. Como que eu vou transformar agora? Eu vou dividir 61 por 7, que é a minha fração, né? 61 dividido por 7. Que número vezes 7 que dá próximo ou igual a 61? 8, né?
8 vezes 7, que dá 56. Vou fazer e vou mostrar para vocês. Tia, qual é a letra B mesmo? A B é número misto. 11 menos 6, 5, 5 menos 5, 0. Ó, eu dividi 61 por 7. 61 dividido por 7 dá 8. Porque 8 vezes 7 é igual a 56. Aí eu subtraí e sobrou 5. Então, como que vai ficar a minha fração que eu vou completar lá? Vocês vão completar com 8. 8 é a parte inteira que eu consegui. E o que sobrou aqui? 5, né? Então, esse 5 eu vou transformar ele na fração. Eu vou pôr 8 inteiros e 5 sétimos. Na letra C, vocês vão completar. Porque eu dividi. Eu peguei o 61, dividi por 7. Multipliquei aqui, sobrou o resultado 5. Então, 5 é o que vai ficar na fração. E 8 é a parte inteira. Então, vai ficar 8 inteiros e 5 sétimos. Na letra C. Isabelle, você tá conseguindo entender que você tá me olhando, você tá olhando aí com a cara de assustada? Ah, então tá bom. Você tá olhando com uma cara assim de assustada. Pronto? 2. Complete o quadro com os números mistos e as frações impróprias. Como que eu vou fazer agora para transformar esses números de um para o outro? Eu tenho aí 19 inteiros e 2 terços. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou pegar 19 e vou multiplicar por 3. Faz aí para mim, 19 vezes 3. Cinquenta e 57. E agora, para mim descobrir, ficou faltando alguma coisa? O que está faltando? O meu número que está aqui em cima, o numerador, né? Então, o que vocês fazem agora? 57 mais 2, que dá 59. Então, a fração imprópria vai ser 59 terços. Ok? O que eu fiz? Eu multipliquei o inteiro pela fração aqui, que é 3, e somei com 2, que é o meu numerador. Ok? E descobri que a fração é 59 terços. Ok? Na segunda, eu tenho assim, ó, 29 sétimos. E eu tenho que fazer o contrário. Eu tenho que transformar em um número misto, certo? Se na primeira eu fiz multiplicando, de número misto para impróprio, eu multiplico. De número impróprio para número, de fração imprópria para número misto, eu vou fazer o contrário. Qual é o contrário da multiplicação? Divisão. Então, como que vai ficar? 29 eu vou dividir por 7. Divide aí, 29 dividido por 7, dá quanto? 29 dividido por 7, dá quanto? Fala pra mim, gente. 29 dividido por 7, dá quanto? 4. 4. Isso. E sobrou quanto? 1. Então, qual vai ser meu número misto? 4 inteiros e 1 sétimo. Eu dividi 29 por 7, que deu 4.
4 vezes 7, 28, sobra 1. A minha fração, meu número misto vai ficar 4 inteiros e 1 sétimo. Tem que gostar. Podemos passar para o próximo? Eu tenho 1 inteiro e 3 14avos. Vou multiplicar. 1 vezes 14 dá quanto? Essa é fácil. 1 vezes 14? 14. 14. Somo com 3, que é o numerador, dá? 17. Então, vai ficar 17 14avos. Essa é fácil, né? Que era número misto, era 1. 1 vezes o número lá é muito fácil. Agora, de novo, eu vou transformar de fração imprópria para um número misto, que é 43 oitavos. Vou dividir 43 dividido por 8. Quanto que dá? 43 dividido por 8. 5. E sobra quanto? 3. Então, vai ficar 5 inteiros e 3 oitavos. Dividir 43 por 8, que deu 5 e sobrou 3. A parte que dá aqui é o número inteiro. A parte que sobra é o que vai no numerador da fração. Ok? Número 3, na página 133. Observe cada grupo de figuras e escreva ao lado deles o número misto e a fração imprópria correspondente. Letra A. Eu tenho 3 círculos. Cada círculo foi dividido em 2 partes e eu tenho 5 partes pintadas. Qual seria a minha fração? Meu número misto. 2 inteiros e 1 meio. É o número misto. 2 inteiros e 1 meio. Assim. Para transformar esse número em uma fração imprópria, o que eu faço? 2 vezes 2, 4. 4 mais 1, 5. Então, vai ficar a fração imprópria, 5 meios. Assim, letra A. O número misto representado é 2,5 e a fração é 5 meios. Letra B. Eu tenho 4 quadrados. Cada quadrado foi dividido em 3 partes. Eu tenho 3 quadrados desses, todos pintados, e um quadrado está pintado só 2 quadrinhos. Qual vai ser o meu número misto? 3 inteiros e 2 quartos. 3 partes estão pintadas completamente e 2 quartos de um último. 3 inteiros e 2 quartos. Agora eu vou transformar essa fração em esse número misto em fração imprópria. 3 vezes 4, 12. 12 mais 2, 14. Então, vai ficar 14 quartos. Ok?
Faça desenhos para representar a fração a seguir. 3 inteiros e 3 quartos. Vocês vão desenhar 4 coisas divididas em 4 partes. Cada um pode ser quadrado, por exemplo, né? 4 quadrados. E cada quadrado vai dividir em 4 partes. E aí vocês vão pintar inteiros. 4, né? No caso aqui, vou fazer. 4. Cada parte dividida em 4. E aí vocês vão pintar. Ó, 4 quadrados. Vai pintar 1 inteiro, 2 inteiros, 3 inteiros. E o último vocês vão pintar 3 e deixar 1. Ok? Vamos lá na página 134, depois vocês terminam essa, porque senão não dá tempo da gente terminar aqui a explicação. Cento e 34. Escreva a fração que representa a parte colorida de cada inteiro a seguir e pinte partes do segundo inteiro, de forma que fique equivalente ao primeiro. Equivalente quer dizer que equivale à mesma quantidade. Lembra que eu expliquei? É uma fração que tem o mesmo valor, certo? Então, vamos lá. Letra A. Primeiro quadrinho aí, 2 quartos. 2 quartos, porque dividiu em 4 partes e pintou 2. A fração equivalente do lado é 8/16. Por quê? Dividiu em 16 partes e pintou 8. Então, o primeiro quadrinho, 2 quartos. O segundo, 8/16. Certo? Na letra B, qual é a primeira fração? 3 nonos. São divididos em 9 partes e pintou 3. Então, 3 nonos. Aqui, ó. Isabelle. Aqui, ó. Eu dividi aqui em 9 partes. Vai dar 3 nonos. E aqui é o mesmo tamanho que aqui, só que aqui dividiu em 3 partes. Ok? Então, o primeiro é 3 nonos e o segundo é 1/3. Tia, aí tem que pintar alguma coisa? Não, é só para completar com a fração. Equivalente de um lado e de outro. Na letra C, dividiu em 5 partes e pintou 3. Então, vai ficar 3/5. A fração equivalente de baixo dividiu, ao invés de em 5 partes, dividiu em 15 e pintou 9, que dá a mesma quantidade. Então, 9/15. Tia, não fiz a letra A, não. A letra A primeiro é 2 quartos. Dividiu em 4 e pintou 2. E no segundo, ao invés de dividir em 4 partes, dividiu em 16 e pintou 8. Então, vai ficar 8/16. Certinho? A letra B eu vou deixar para vocês fazerem sozinhos e vou explicar a outra parte. Porque a letra B é só fazer o que está pedindo aí, ó. Vocês vão multiplicar por 3 em cima e embaixo. Na letra A. Na letra B, vocês vão dividir por 7 em cima e embaixo e completar. E na letra C, vai multiplicar por 11 em cima e embaixo. Como é muito fácil, eu vou deixar vocês fazerem sozinhos. Vou explicar a próxima página, que é mais difícil. Tá bom?
Descubra a regra e complete as sequências a seguir. Na letra A, na página 135. Ó, eu tenho 2/3, depois eu tenho 6/9, depois eu tenho 18 27/2. Qual é a minha regra aí? Eu estou multiplicando por 3, tá bom? Então, vamos completar. O próximo quadrinho, vocês vão completar com 54 81/2. Quer dizer que eu multipliquei 18 por 3 deu 54 e eu multipliquei 27 por 3 deu 81. E aí vocês vão continuar multiplicando por 3 até o final, certo? Coloca aqui em cima aqui, ó, que vai ser vezes 3. Põe aqui em cima para não esquecer, porque eu vou ter que encerrar a aula aqui. Então, vocês vão continuar multiplicando os dois números por 3. Na letra B, é o contrário, vai dividir por 2. Eu pego 384, 512/2, dividir por 2 vai dar 192. 256/2. Aí o próximo quadrinho ficou 96 128/2, que dividiu por 2. Então, na letra B, vocês vão dividir os dois números por 2. Então, escreve, na letra A é vezes 3 e na letra B dividido por 2. É quase igual ao número 2, né? Hã? É quase igual ao número 2. Isso, quase igual ao número 2. O mesmo número que você divide ou multiplica em cima é o de baixo também, até completar o último quadrinho. Tá bom? E a número 4? A número 4 a gente vai fazer agora. Em cada item, circule as frações equivalentes à primeira fração. Aí eu tenho 3/17. Vocês vão circular 12/68 e 6/34. Quer dizer que essas duas frações significam a mesma coisa de 3/17. Certo? B. 2/9. Vocês vão circular 4/18 e 14/63. E na letra C, você 7/5 vai circular 21/15 e 28/20. Aí vocês vão tentar fazer a número 2, que ficou lá, e a número 3. Este probleminha a gente resolve amanhã no começo da aula. Da 135. Combinado? Certinho? Alguma dúvida? Eu sei que é um conteúdo difícil, então se tiver dúvida tem que falar, gente. Não guarda dúvida para vocês, não. Bom? Então, um beijo para vocês, até amanhã. Tenham um bom dia, que a nossa semana seja boa, abençoada, certo? Beijão. Fiquem em casa.